Que Deus abençoe. Meus amados, nós estamos nesta campanha e o propósito é falarmos da palavra do Senhor. Tivemos vários irmãos também neste período ministrando a palavra neste lugar. E uma das coisas que a gente precisa entender que Deus, nós vamos observar na sua palavra, Jesus, nós vamos observar que Ele sempre pede para a gente crescer. Se a gente for pesquisar na Bíblia, há tantas coisas que nos direciona, que nos impulsiona, que nos guia a nós crescermos, né? E isso é interessante, eu estava olhando aqui essas flores. Os irmãos já perceberam que elas ficam aqui dias, meses. Eu nunca vi ninguém jogar uma água para essas plantas crescerem. E elas não crescem, também elas não murcham, né? Elas sempre são essa. Não muda nada. Os irmãos já viram aqui, já faz o quê? Quantos dias, irmã Inês, que essas plantas estão aqui? Essas flores? 15 dias. Se a gente tirasse de um jardim, elas, por mais que você cuidasse, na maioria das vezes já teria morrido, né? Agora, se você plantasse numa terra, cuidasse direitinho, a probabilidade, deixasse na terra, a probabilidade dela se estender seria maior. Mas os irmãos observam que essas flores, elas não crescem, elas não dão sementes para poder reproduzir. Mas por que elas não crescem? Porque na verdade isso daqui é tudo artificial. E a gente vai observar que tudo aquilo que tem vida, o propósito é crescer. Se você planta aí uma árvore, na maioria das vezes você tem, se ela não for uma árvore frutífera, você tem a intenção que essa árvore seja pelo menos decorativa, ou ela dê sombra, né? Algum propósito tem. E se você planta uma árvore que é para frutos, na verdade você espera que ela dê frutos. E a gente observa que tudo que tem vida, a gente espera que reproduza, que cresça, que multiplique. Os animais multiplicam, crescem, multiplicam. E os irmãos observam que existe uma preocupação, de uma forma geral, em manter, em especial, aqueles animais que estão em extinção, porque eles têm um propósito na natureza. Então tudo na verdade que tem vida, o propósito é crescer e reproduzir. E meus amados, nós precisamos entender que nós temos vida. E Deus espera que nós cresçamos, que nós produzimos. E observa que isso é na nossa vida material, na nossa vida física, biológica. E a própria Bíblia, numas oportunidades passadas, eu falava aqui para os irmãos que Provérbios, o sábio escrevendo o Provérbios, ele diz que os pais deveriam deixar herança para os filhos dos filhos, para os netos. Para você deixar herança, na verdade, você precisa reproduzir. E a Bíblia manda que criamos os nossos filhos no temor do Senhor, direcionamos eles para que tenha uma geração abençoada. E na verdade o propósito é crescer. E nós vamos observar que o homem caiu lá no jardim do Éden. Ele perdeu o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso, que perdoou os seus pecados e continuou dando oportunidade para o homem ter relacionamento com Ele. Mas a Bíblia mostra que lá no livro de Gênesis que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, na verdade, de Adão até Jesus houve uma expectativa muito grande desse Cristo vir, desse Senhor vir, desse que é da semente da mulher vir, e na verdade ele veio.
ele veio no propósito de restaurar o homem por completo. Nós vamos observar que no livro de Salmos, a Bíblia mostra que os sacrifícios eram para cobrir os pecados. Mas depois da morte de Jesus, os nossos pecados já não são mais cobertos. Os nossos pecados são apagados e lançados no mar de esquecimento. A partir de Jesus, nós passamos a ter uma vida que é para progredir, e isso é tão real, que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas nós só vamos alcançar este lugar se nós permanecermos, se nós perseverarmos e se continuarmos diante da presença dele. Então significa que a gente não pode parar, a gente não pode estagnar, a gente não pode fazer com que a nossa vida seja somente aquilo que estamos vivendo, mas Deus espera que nós cresçamos a cada dia mais. Agora, meus amados irmãos, a grande verdade é, quando a gente fala de espiritualidade, é totalmente diferente de você falar de religiosidade. Religião é você vir para a igreja e pronto, você tem um culto, você tem um Deus para adorar. Isso é uma religião, você participa dela. E nós somos em partes religiosos. Mas o que a gente precisa ser é espiritual. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de uma vida, quando você começa a pensar, que eu disse, quando Jesus veio, e quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, nós nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, e a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E a partir de Jesus, nós temos que andar em novidade de vida. Mas a grande verdade é que nós, como homens e mulheres, estamos sujeitos a muitas coisas na vida que nos deixa para baixo, que nos desanima, que faz com que a gente para na nossa caminhada. E muitas das vezes a nossa espiritualidade, ela fica meio que parada, estagnada. É por isso que o escritor diz: crescei na graça e no conhecimento. Quando a gente cresce no conhecimento, por que a gente adquire conhecimento? Eu nunca vi ninguém dizer: eu estou adquirindo conhecimento para mim ficar melhor só. Todos adquirem conhecimento para beneficiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para ajudar a família, para ajudar a administração daquilo que Deus te dá. O conhecimento, ele vem para contribuir em ajudar outras pessoas. Crescer na graça é simplesmente crescer para a gente dizer: eu sou santo, para a gente dizer: eu tenho orado, eu me consagro, eu sou uma pessoa separada do mundo. Não! Deus não espera só isso de nós. Deus espera que a gente cresça na graça, e essa graça que veio sobre as nossas vidas seja também passada a outras pessoas, porque as pessoas só serão transformadas pelo poder da nossa palavra se nós tivermos graça. Se nós tivermos unção, aí aquela leitura que Marcos diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Expulsarão os demônios. Irmãos, isso não é qualquer pessoa que faz. Isso precisamos de ter graça sobre as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos também crescer na graça. Mas a grande verdade é que nós chegamos em determinados momentos da vida que a gente se acostuma com o nosso ritmo. É como se acostumar a você andar por um caminho para ir para o trabalho. Você já percebeu que quando existe um dia na vida, você todo dia passa por aquele caminho para ir para o seu trabalho? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas de repente você não está indo para o trabalho, você não está indo para o trabalho, está indo para um outro compromisso,
Mas aquele caminho ficou tão costumeiro na tua vida que você está indo como se estivesse indo para o trabalho, mas na verdade você não estava indo para o trabalho. E você fala, mas por que eu estou indo por aqui? Já isso aconteceu com você? Por que eu estou indo por aqui? De repente cai aquela ficha e você fala, não, eu tenho que ir para outro lugar. Sabe o que acontece conosco? É que a gente muitas das vezes nos acostuma em um certo nível e achamos que está tudo bem. Mas na verdade, irmãos, o que a gente precisa fazer é sempre ter no nosso coração o desejo de melhorar, o desejo de progredir, embora estejamos bem. E quantas das vezes até a gente desce. E aí essa leitura que nós fizemos aqui nesta oportunidade, falando de Elias. Elias, meu Deus do céu, quando a gente começa a pensar no profeta Elias, a gente pensa em um homem que Deus usou de uma forma toda especial. Um homem que Deus fez com que milagres extraordinários acontecessem através da sua vida. Foi um homem que, se fosse depois do Novo Testamento, depois da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, nós diríamos que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Na verdade era cheio do Espírito, mas ainda naquela época não havia uma manifestação do Espírito Santo como houve depois do dia de Pentecostes. E aí a gente diria que aquele homem era um homem cheio do Espírito Santo. Na verdade, ele era cheio do Espírito de Deus sobre a vida dele. Mas se fosse depois do Pentecostes, a gente teria ele como um profeta pentecostal. E a gente observa, se você lê a partir do capítulo 17, você vai ver alguns fatos interessantes que esse homem mostra autoridade sobre a sua vida. Que esse homem mostra unção sobre a tua vida. Que esse homem mostra coragem sobre a tua vida. Ele não tinha medo de situações. Era um homem que estava sempre pronto para fazer a obra do Senhor. E ele tinha a autoridade de Deus para fazer. E eu louvo a Deus que nesta oportunidade os irmãos que estão aqui são como Elias. Cheio de coragem, cheio de força, cheio de unção, cheio de graça. E nós vamos observar que Elias era um homem que Deus usou ele. Observa algumas coisas que aconteceu. Não vamos adentrar na vida do profeta total, porque para falar sobre ele a gente ficaria todo o tempo. Mas observa o que diz a partir do versículo 8 do capítulo 17. A viúva de Zarefate, ele chega direcionado por Deus na casa dessa viúva e ele pede que ela desse água para ele. E quando ela se retira para dar água para ele, ele falou: pera um pouquinho, vai lá e faça um bolo para mim. E ela se volta para ele e diz: mas como fazer um bolo para você? Se na minha casa só tem um pouco de azeite e um pouco de farinha. E como você vê, eu vim aqui pegar esses gravetos, essas lenhas, porque eu vou fazer um bolo. E depois que eu fizer um bolo, vou dar para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. A nossa vida já termina por aí, porque já não temos mais nada. A nossa vida se acaba por aí, porque meu marido já é falecido, já não tenho mais recurso. A única coisa que eu tenho é um pouco de azeite, é um pouco de farinha, e depois que eu fizer esse bolo, nós vamos morrer. A nossa vida se termina por aí. Mas o profeta, irmãos, ele estava naquele momento fervoroso, estava naquele momento de graça, estava naquele momento de unção, estava naquele momento de autoridade espiritual. E ele disse: tudo bem, mas só que você vai precisar fazer o seguinte: primeiro você faz o bolo para mim, me serve, e fique sabendo de uma coisa: o azeite não vai acabar da botija, e a farinha não vai acabar da panela, até que chova sobre esta terra.
A preocupação era porque já não estava chovendo mais. A preocupação era que ela também já não tinha marido. E as coisas já haviam se acabado. Mas o profeta de Deus, na autoridade, na unção, ele pede aquilo que era a última coisa que ela tinha. Ele fala: primeiro para mim e depois você come, mas não vai faltar azeite e não vai faltar farinha na sua panela. Era um profeta que estava no momento de graça. Eu quero acreditar que tem irmãos aqui que já viveram esse período de graça, esse período de glória, de comunhão, de intimidade com Deus, a ponto de dizer algo que era quase que impossível acontecer, mas você acreditou que você era um homem e uma mulher de Deus, e você falou na direção de Deus, e o milagre aconteceu. E Deus continua ainda querendo usar as nossas vidas, como usou o profeta. Mas observa uma outra situação do profeta. O profeta, na verdade, estava fugindo de Acabe, porque ele já havia dito que não ia chover. E o negócio começou a ficar estreito, porque a fome, quando não chove, o negócio fica estreito, a alimentação não produz, as coisas não acontecem como precisa acontecer. E imagine ficar 3 anos sem chover aqui no Brasil. Quando fica 1 mês, já começa a ficar preocupação. 2 meses, entra o desespero. 4 meses, então, já entra no caos. Principalmente nas grandes cidades. Mas naquela época também eles viviam da agricultura. E se não tiver chuva na agricultura, como que vai se fazer para poder alimentar as pessoas? E observa, meus amados irmãos, que Acabe estava já procurando matar Elias. Mas Elias, um certo momento, encontra com um homem que estava junto de Acabe, que convivia com Acabe, Obadias. Obadias era um homem que, no momento de perseguição dos profetas, ele guardou 100 profetas e alimentava com água e pão. Era um homem que temia o Senhor, é um homem que obedecia a palavra do Senhor. E quando eles se dividiram, Acabe foi para um lado, Obadias foi para o outro, Elias se encontra com Acabe. E nesse encontro, Elias pede para que Obadias fizesse, comunicasse a Acabe que ele queria se encontrar com Acabe. Obadias, na verdade, ficou receoso. Como que eu vou fazer isso? Eu sou um homem que teme ao Senhor. Como que eu vou te apresentar a Acabe? E Acabe está querendo te matar. E se eu disser que você está em determinado lugar, e quando Acabe chegar nesse lugar, Deus já tirou, sabe lá para onde? E Acabe vai me matar. E Elias disse: não, pode ir lá, porque eu vou ficar esperando ele aqui. Era um homem que estava revestido de autoridade. Não tinha medo nem daqueles que estavam querendo persegui-lo, querendo acabar com ele. Mas ele tinha autoridade sobre a vida dele. Ele tinha unção sobre a vida dele. Ele tinha graça sobre a vida dele. Era um homem que demonstrava que estava em comunhão com Deus. Seu nível espiritual era um nível elevado, porque falava, Deus fazia. Era usado extremamente por Deus. Mas isto não significa que a gente não terá momentos de fraquezas. Isto não significa que a gente não terá momentos de estarmos para baixo, de entrarmos num desânimo, de desejar, quando logo em seguida nós vamos observar que Elias entra nesse período de desânimo. E observa, meus amados irmãos, que Elias enfrentou tantas dificuldades, mas depois ele teve medo de uma mulher. E não só isso, ele deseja a morte para ele. Um homem que Deus fez coisas maravilhosas, e depois ele se sentiu para baixo, se sentiu desanimado, se sentiu sem forças. E o que ele faz?
Deus direciona ele, ele vai e fica numa caverna. E ali ele fica escondido na caverna. E ele ficou noite ali. E a pergunta que nós lemos aqui para o profeta é: o que fazes aqui? Na verdade, há momentos na vida que a gente fica tão para baixo, que a gente entra na caverna, a gente não quer ver ninguém. A gente fica com medo de tudo, com medo de enfrentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque fomos frustrados por alguma coisa, porque alguma coisa não deu certo, porque aquilo que a gente desejava não acontece nas nossas vidas, a gente acaba ficando para baixo e muitas das vezes entramos para a caverna. O desânimo bate na vida de muitas pessoas e muitas das vezes não tem ânimo para nada. O que ele quer fazer? Se esconder. Quem sabe você conhece alguém que já não tem ânimo, que já não tem força, que está na caverna. Você sabe que ele está na caverna da sua casa, do seu trabalho, caverna dos seus compromissos. Ele não quer se entregar para fazer aquilo que Deus deu para ele fazer. A caverna da vida. Homem que foi usado, homem que foi, sabe, poderoso em palavras, agora está numa caverna. E a pergunta é, por 2 vezes a pergunta veio: o que fazes aqui? E a gente poderia trazer isso para nós e perguntarmos: o que nós estamos fazendo? Não o que fazes aqui escondido na caverna, mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo? É aquilo que o nosso propósito das nossas quartas-feiras: subir o nível. Será que o que estamos fazendo já é o suficiente? Porque a Bíblia diz que se fizermos só aquilo que nos pede, nós estamos fazendo só o que foi pedido. Irmãos, não muda nada. O que Deus espera de nós é fazermos um pouco mais daquilo que somos pedidos. Muitas das vezes a gente só faz o que é colocado, a gente não quer fazer além, porque a gente se acostumou com aquele nível. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para você que é usado, que é poderosamente usado por Deus. Deus quer que você suba um nível a mais. Deus quer melhorar as nossas vidas, porque quando eu começo a pensar sobre espiritualidade, a gente vai pensar sobre aquilo que fazemos para as pessoas, sobre a nossa intimidade com Deus, que através dessa intimidade as pessoas são abençoadas, a nossa casa é abençoada, a nossa igreja é abençoada. Mas, irmão, só acontece na medida que a gente faz. Mas sabe o que acontece conosco? Muitas das vezes nós estamos na caverna. Caverna não tem como você produzir. Caverna é o lugar de você fugir dos problemas, fugir da realidade da vida, fugir dos compromissos, fugir daquilo que você foi chamado para fazer. Quantas das vezes nós entramos em uma caverna para nos esconder daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Muitas das vezes entramos na caverna para nos acovardar. É como temos uma chamada, tem uma chamada, sei que tem algo para fazer, sei que tem obras para realizar, mas eu me escondo dentro da caverna e aquela obra deixa de acontecer, porque alguma coisa me colocou para baixo, alguma coisa tem me desanimado, alguma coisa tem abatido a minha alma. Mas, amados, nesta noite que a gente precisa entender que a pergunta é: o que você faz? E a outra pergunta que Deus faz para nós é: o que fazes se escondendo? O que fazes desanimado? Mas sabe o que Deus quer fazer nesta noite? Ele quer restaurar novamente o nosso ânimo. Ele quer novamente restaurar as nossas forças,
Ele quer novamente restaurar a nossa disposição em fazer a obra do Senhor. E irmãos, o que a gente precisa entender, para a gente estar na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, não depende de alguém ficar pedindo para você fazer. Você sabe que tem muitas coisas que eu e você podemos fazer na obra do Senhor. Muitas coisas. E você poderia pensar no teu coração, observa ao seu redor, observa quantas coisas você poderia fazer, nós poderíamos fazer e não fazemos. Nos acostumamos com aquilo que estamos. Mas sabe o que acontece, amados? Deus quer que a gente saia da caverna. Deus nesta noite, Ele nos chama da caverna. Ele quer que a gente saia da caverna e continue enfrentando a realidade da vida. Ser servo de Deus não é fácil, estar na obra do Senhor não é fácil, mas existem recompensas para aqueles que vão até o fim. E nós precisamos sair da caverna, porque muitas pessoas que estão fora precisam ser alcançadas, e só vai ser alcançada se eu e você estivermos fora da caverna. E aí eu começo a lembrar da leitura que o pastor Noel fez. Ele fez a leitura de Jeremias, aonde o Senhor manda que o profeta desça até a casa do oleiro. É exatamente o que nós fazemos uma ligação entre o Primeiras Reis e Jeremias. Deus olha para nós e vê homens e mulheres que podem ser usados. Mas muitas das vezes a gente acha que não temos condições, a gente acha que não tem capacidade, muitas das vezes nos escondemos. Mas o que Deus quer nesta noite, Ele nos traz aqui neste lugar para dizer para mim e para você: nós somos importantes e podemos fazer a diferença ainda. Não importa o que passamos, não importa o que estamos vivendo, o importante é que aquele que quebra, Ele pode fazer de novo. O profeta desce até a casa do oleiro. E ele fica observando o oleiro trabalhando. O vaso que estava na mão do oleiro, ele se quebra. Mas o oleiro vai lá e pega e faz um outro vaso, que fica melhor do que o primeiro. Observa o que aconteceu com Elias. Elias era bom, deu uma descida. Mas Deus quer fazer que a gente seja melhor do que éramos antes. Deus quer fazer que a gente seja melhor ainda. Não podemos nos conformar. O Senhor, que é o oleiro, Ele está aqui neste lugar para nos capacitar, para nos encher, para nos fortalecer, para nos reanimar. Ele quer que nós sejamos melhor do que nós estamos hoje. Ele quer que a gente prospere na nossa caminhada espiritual. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu acredito que Deus quer fazer de nós melhores. Mas pastor, eu sou uma bênção. Irmãos, eu sei que você é uma bênção, mas eu acredito que você pode ser melhor. Eu acredito que Deus tem algo maior para fazer através de você, algo que você não imaginou, que você nem pensou. E Deus quer que a gente tome posição e diga: Senhor, eis-me aqui. E Ele vai fazer nós melhores. Nós não podemos viver uma vida espiritual, sabe, todo tempo nivelada, não. É aquilo que eu falei da planta. Deus espera que, como nós temos vida, que recebemos quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele espera que a gente sempre progrida, que a gente cresça. Por isso que a doutrina da santificação diz que a santificação é um processo. Você todo dia vai crescendo, e é isso que Deus espera de nós. Enquanto nós estivermos aqui, Deus quer usar as nossas vidas para fazermos mais na tua obra.
Ou você já se acostumou com aquilo que Deus te deu para fazer? Você não pensa em melhorar, você não pensa, eu estou dizendo para mim, você, Gerson, não pensa em melhorar, você, Gerson, não pensa em crescer, você, Gerson, não pensa em fazer mais para Deus. Mas o que acontece muitas das vezes? O cansaço me joga na caverna, os problemas me jogam na caverna, as dificuldades me jogam na caverna, e eu fico no conforto, na comodidade de estar dentro da caverna. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele é o oleiro. Se nós acharmos que não temos condições, porque estamos com medo, porque estamos cansados, porque não temos capacidade, Ele é o oleiro que nesta noite vai nos dar capacidade, vai tirar a canseira, vai tirar o medo, e nós vamos continuar avançando. É isso que Deus espera de nós, que nós cresçamos. Porque é natural, irmãos, a gente ter momentos de fraqueza, isso é natural. Mas é por isso que a gente serve a Deus, porque Deus é aquele que vai sempre renovar as nossas forças, vai sempre renovar o nosso ânimo, vai sempre renovar as nossas vidas, e nós vamos melhorando cada dia mais, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Deus quer que a gente seja bênção. Observa que os discípulos, que é uma das formas que a gente pode entender que a nossa vida pode dar uma guinada, como diz. Os discípulos, quando estavam com Jesus, e num domingo desse a gente falou aqui, os 2 discípulos a caminho de Emaús, observa-se que quando eles estavam com Jesus, eles estavam totalmente dependentes ali. Quando Jesus sai do meio deles, eles perdem-se um pouco do ânimo, perdem um pouco da disposição. Isso aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús. Quando Jesus entra na casa deles, parte o pão, dá graças e desaparece, a Bíblia diz que os olhos deles abriram e eles saíram correndo de volta para Jerusalém. E foram confirmar que Jesus havia ressuscitado. E eles, entre os discípulos, começaram: Jesus ressuscitou. As mulheres viram. Isso está se espalhando. E nós vamos ficar aonde Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Observa-se que até então, os discípulos, Jesus havia dito já várias promessas para eles. Jesus disse para eles: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas eles não entenderam, tiveram um momento de desânimo. Alguns dos discípulos quiseram até voltar à sua antiga profissão, voltar aos seus afazeres antigos, aos seus compromissos antigos, esqueceram tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Mas isso é natural de todos nós. Temos um momento de alta, temos um momento de baixa. Mas o que a gente precisa entender, que nós fomos chamados não para descer, nós fomos chamados para subir. E é por isso que Jesus, quando estava subindo, os discípulos estavam olhando para cima. Varões galileus, por que estáis preocupados? Esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, Ele há de descer e vos levará para vocês estarem aonde que Ele vai estar. Então, na verdade, irmãos, o que a gente tem que descer é na humildade. O que a gente tem que descer, sabe, é respeitando as pessoas, considerando as pessoas. A Bíblia diz até em Filipenses, considerando uns superiores ao outro. A Bíblia dá-nos essa intenção de nós descermos em respeito com as pessoas, não tratarmos mal, considerarmos. Mas na nossa vida espiritual, Ele quer que a gente sempre tenha uma vida cheia de unção, cheia de poder, cheia de conhecimento, cheio de graça, cheio de autoridade espiritual. E a gente vai observar, os discípulos se trancam dentro da sinagoga ou dentro do templo, e estavam todos reunidos com medo, porta fechada,
esperando a promessa, com medo da população, com medo dos soldados, porque haviam sido perseguidos. Pedro, então, não dá nem para se pensar sobre ele. O homem que negou Jesus. O coração de Pedro estava muito para baixo. Mas, irmãos, que a gente precisa entender que Deus, Jesus, não quer uma igreja somente, nivelada, não. Jesus quer uma igreja espiritualmente sempre subindo. Intimidade com Ele, compromisso com Ele, relacionamento com Ele. Deus quer homens e mulheres que estejam sempre buscando a sua presença. Os problemas da vida vão desanimar? Vão. Os problemas da vida vão te colocar para baixo? Vão. Mas olha o que aconteceu com os discípulos lá no livro de Atos. Estavam para baixo, sem força, sem ânimo, sem disposição, com medo. A Bíblia diz que de repente veio como se um som de um vento impetuoso e veemente, e a Bíblia diz que encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo, e línguas repartidas de fogo viu sobre a cabeça de cada um dos que estavam ali. A partir dali começa uma nova história na vida dos discípulos. Irmãos, eles já tinham credencial, andaram com Jesus, conviveram com Jesus, tiveram com Jesus. A gente não sabe das intimidades, mas quem sabe dormiram com Jesus. Passaram noite em barcos, quem sabe noite em montes, quem sabe noite na casa deles. Jesus esteve todo o tempo com eles, eles tinham intimidade. Na verdade, só a presença de Jesus, o relacionamento que eles tiveram com Jesus, já dava autoridade para eles ter uma vida sobrenatural. Por exemplo, Paulo, ele não andou com Jesus, Paulo não conviveu com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e aquilo deu motivação para ele ser chamado de apóstolo, e fez obras superiores até do que aqueles que andaram com Jesus. Mas o que eu quero que a gente entenda nesta noite: os discípulos estavam para baixo, mas o poder, a unção veio sobre eles, porque Jesus disse que Ele ensinaria sobre toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, Ele não glorificaria Ele mesmo, mas Ele glorificaria aquele que o enviou. Agora, irmãos, como que o Espírito Santo vai glorificar aquele que o enviou? Somente Ele estando na terra. O Espírito Santo precisa usar alguém para glorificar aquele que o enviou. E quem que Ele vai usar? Ele vai usar a tua vida, vai usar a tua vida, vai usar a tua vida, vai usar a minha vida para glorificar a Ele. Ele está à disposição da sua igreja, para que a sua igreja o glorifique na terra. Então, amados, nós não podemos pensar que está acabado, nós não podemos ficar acostumado naquilo que estamos vivendo. A gente precisa entender que aquele mesmo Espírito que veio lá na igreja em Jerusalém, ele continua o mesmo, pronto para encher a tua igreja, para encher o teu povo, para encher os teus obreiros, para continuar fazendo a obra de Deus. E Jesus disse que a igreja faria obras maiores do que Ele. Irmãos, e a gente está esperando o que para Deus usar a gente? O que a gente está esperando para Deus fazer aquilo que pela sua palavra disse que nós faríamos obra maior do que Ele? Mas sabe o que acontece? Nós nos acostumamos. Nos acostumamos a vir para a igreja. Nos acostumamos a trazer a oferta, embora tem uns que nem traz oferta para a igreja. Nos acostumamos a dizimar. Nos acostumamos a sentar no grupo e cantar.
Nós acostumamos vir pregar aqui pronto. Hoje nós estamos vivendo, quem sabe, um dos períodos mais difíceis da igreja. Porque a igreja está, parece que naquele período dos filósofos, as coisas estão mais dentro de falar bonito, palavras de efeitos, frases de impacto, que isso muitas das vezes está atraindo as pessoas. Eu tive uma oportunidade de participar de uma conferência de 3 dias, em um determinado lugar. E o que mais eu observei foi palavras de efeito e pouca Bíblia. E sabe o que acontece, irmãos? Isso está fazendo com que a igreja fique estagnada, que a igreja perca o poder da palavra, mas se observa o poder do efeito das falas. Mas sabe o que Deus quer fazer através de nós aqui? Ele quer nos encher, para a gente começar a fazer diferente. Muitas das vezes eu me conformo. A igreja tem pouca gente, com os irmãos que já estão aqui, esses irmãos são uma bênção, já ficamos satisfeitos. Nos acostumamos, sabe, a andar na rua e não se preocupar com as pessoas que precisam do Evangelho. Tem gente que ainda nunca viu uma pessoa ser curada. Tem gente que nunca viu um endemoniado, sabe, daqueles que é endemoniado mesmo, sendo liberto. Tem gente nas igrejas atuais que não sabe o que é o batismo no Espírito Santo. Falar em línguas. O que a gente precisa entender é que Deus nos trouxe aqui. E eu quero acreditar que se nós que estamos aqui tomarmos uma posição, Deus pode impactar a nossa cidade, Deus pode impactar as nossas regiões, Deus pode impactar vidas através de nós. Mas nós precisamos entender que Ele não quer que a gente seja, sabe, esse nívelzinho aí que nós vivemos. Deus quer que a gente seja um nível a mais. Então, amados, nesta oportunidade, o Espírito Santo está totalmente à disposição de cada um de nós. Vamos buscar a presença dEle. Vamos buscar o poder dEle. Vamos buscar a graça dEle, porque não adianta a gente só querer. Não adianta. Ah não, eu quero ser diferente. A gente não vai conseguir. Ah, eu vou tentar. Não adianta, irmãos. Você já observou, no começo de ano a gente sempre faz: não, esse ano eu vou todos os cultos, esse ano eu vou na escola dominical, esse ano eu vou ler a Bíblia. Mas na verdade a gente vai, depois para. A gente precisa buscar o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E esse Espírito é o que vai nos capacitar. É esse Espírito que vai nos usar. É esse Espírito que vai fazer aquilo que precisa ser feito nos dias atuais. É esse Espírito que vai fazer sobre as nossas vidas. Por isso que nós vamos observar nas cartas dizendo que Ele chamou uns para profeta, apóstolo, mestre, sabe, doutores, a evangelista. É Ele que capacita. Então nesta noite eu quero acreditar que Deus, através do Teu Espírito presente sobre este lugar, vai revestir as nossas vidas de poder, de autoridade, de unção, para podermos darmos continuidade naquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Ou você quer terminar os seus dias desse jeito? Observa quantas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas. A obra de Deus precisa de nós. As pessoas precisam de nós. De uma palavra de esperança, de uma palavra de cura, de uma palavra que liberta.
E nós muitas das vezes não temos essa palavra. Mas o que eu quero acreditar nesta noite, que nós vamos, e eu vou, porque os irmãos estão em paz. Vamos sair da caverna. Vamos enfrentar a situação e vamos deixar Deus usar as nossas vidas nesses últimos dias. Não vamos nos acovardar. Não vamos pensar só em nós. Vamos pensar que Deus quer usar nós para abençoar as pessoas. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele espera que cada um de nós que estamos aqui possamos tomar uma posição nesta noite. Uma posição de compromisso. Uma posição de entrega. Deus espera que nós tomamos uma posição nesta noite. Eu não sei como que você está. E também você precisa dizer para Deus, não precisa dizer para mim. Porque quem sara é Ele, quem cura é Ele. A gente pode o mais fazer é aconselhar, fazer uma oração, mas é Ele quem restaura. É Ele quem muda. E Deus nos trouxe aqui nesta noite porque Ele quer fazer coisas ainda sobrenaturais nesta terra. Mas Ele precisa de alguém. Ele precisa de pessoas. Ele precisa de você. Ele precisa de nós para Ele fazer. E o que a gente precisa é compreender que se essa autoridade vier sobre nós, irmãos, é aquilo que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Então é momento da gente se colocar de pé. Se colocar de pé no sentido de estar pronto. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar. Mas na verdade, muitas das vezes a gente se esconde. E está na hora da gente tomar uma posição. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, por favor. E eu pergunto para todos nós aqui neste lugar: você está satisfeito com a sua vida espiritual que você tem levado? Você está satisfeito com aquilo que Deus tem feito? Sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos? Você acha que você está no limite do teu potencial, da tua capacidade, do teu conhecimento? Mas saiba que Deus é aquele que pode te capacitar nesta noite. Deus é aquele que pode te encher de dons e talentos para você executar a obra do Senhor. Você está com medo de assumir algum compromisso, de enfrentar a realidade? Saiba nesta noite que Ele disse: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Acredite nessa noite, Deus nos trouxe aqui neste lugar porque Ele quer que a gente cresça. Ele quer que você cresça. Por mais que você já viveu coisas boas no passado, mas Ele quer que você viva coisas maiores ainda na sua vida. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E eu digo para você: Deus quer usar a sua vida de uma forma toda especial. Tua palavra escondida, Aleluia, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi nas vestes do sangue lavei. aleluia, E das Tuas águas bebi. aleluia. Pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Aleluia, Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons
preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Aleluia. Assim como for o fim da ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, que Deus venha usar as nossas vidas. Usar as nossas vidas. Deus está querendo, ainda nos últimos dias da igreja na terra, levantar homens e mulheres que façam a diferença. Se a gente pegar a história, os grandes homens que Deus havia levantado na história, não é nem Bíblia, não. Está do século 20 para trás. Porque nos dias atuais a gente vê muito barulho, né? A gente fica até com medo, porque a gente fica observando alguém criticando os apóstolos que existem hoje, que as igrejas que curam. Tem gente que fala, não, comprou não sei o quê. Mas irmãos, um certo tempo atrás, ser curado era natural. Cura era natural. Igrejas tinham muletas, né, estampadas ali, cadeiras de rodas. E a gente via tantas coisas fortes, né? Nos dias atuais, eu vejo que Deus quer levantar uma geração que faça, porque o poder está à disposição. E eu quero acreditar que Deus te trouxe aqui. É como se a gente fica observando aí, tem aquelas promoções que alguém é premiado e ele tem o direito de entrar dentro do mercado e gastar tanto que ele queira gastar, e ele sai com um carrinho pegando aquilo que é mais caro, aquilo que ele gostaria. Eu vejo que Deus é desse jeito. Ele abriu a porta para você e falou, meu filho, minha filha, não são coisas materiais, mas eu quero te dar talentos, quero te dar coisas sobrenaturais. Eu abro para você a porta dos dons do ministérios, dons, frutos do Espírito, sabe? E Ele pede para você, fica à vontade. E eu tenho certeza que esses dons na sua vida vai fazer a diferença em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Que você saia daqui nesta noite pensando nisso. Eu vou melhorar, embora eu tenha os meus momentos de fraquezas. Eu vou melhorar. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Agradecer aos nossos irmãos das congregações, pastor João, juntamente com os irmãos lá do Profilup que chegaram após a apresentação. Deus abençoe a todos. Louvar a Deus aqui pela mãe do pastor Wilton. Como é o nome dela, pastor? Marley. Irmã Marley, Deus abençoe sua vida. O Wilton fala muito da senhora. E é um prazer, é uma honra, é uma alegria recebê-la e tê-la conosco aqui no nosso meio. Que Deus abençoe também. A senhora vai embora amanhã, né? Eita, vai ficar mais dias, tá vendo? Tá além do que você falou. E que Deus dê um bom retorno para a senhora e abençoe toda a família em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Meus amados, nós estamos nesta campanha e o propósito é falarmos da palavra do Senhor. Tivemos vários irmãos também neste período ministrando a palavra neste lugar. E uma das coisas que a gente precisa entender que Deus, nós vamos observar na sua palavra, Jesus,
nós vamos observar que Ele sempre pede para a gente crescer. Se a gente for pesquisar na Bíblia, há tantas coisas que nos direciona, que nos impulsiona, que nos guia a nós crescermos, né? E isso é interessante, eu estava olhando aqui essas flores. Os irmãos já perceberam que elas ficam aqui dias, meses. Eu nunca vi ninguém jogar uma água para essas plantas crescerem. E elas não crescem, também elas não murcham, né? Elas sempre são essa. Não muda nada. Os irmãos já viram aqui, já faz o quê? Quantos dias, irmã Inês, que essas plantas estão aqui? Essas flores? 15 dias. Se a gente tirasse de um jardim, elas, por mais que você cuidasse, na maioria das vezes já teria morrido, né? Agora, se você plantasse numa terra, cuidasse direitinho, a probabilidade, deixasse na terra, a probabilidade dela se estender seria maior. Mas os irmãos observam que essas flores, elas não crescem, elas não dão sementes para poder reproduzir. Mas por que elas não crescem? Porque na verdade isso daqui é tudo artificial. E a gente vai observar que tudo aquilo que tem vida, o propósito é crescer. Se você planta aí uma árvore, na maioria das vezes você tem, se ela não for uma árvore frutífera, você tem a intenção que essa árvore seja pelo menos decorativa, ou ela dê sombra,